Olá, estamos aqui no dia 7 de março de 2022. Eu, Juan Brandt. Eu quero falar hoje novamente de uma questão que eu trouxe no último vídeo, que é relativo aos maus homens e os homens maus quando estão em cargos de liderança, as consequências disso. Então esse trânsito de mau homem para homem mau é muito complicado de se analisar. Porque se pegar, por exemplo, agora o que esse presidente da Ucrânia fez, ele antes tinha um discurso todo do politicamente correto, contra o armamentismo, e agora ele teve que dar bomba molotov e ensinar a fazer para a população. Ele antes defendia ideologia de gênero e agora fala, olha, você que originalmente é homem, vai para a guerra aí. É soldado, vai para a guerra. Ora, então é tudo uma questão de situação, de conveniência. E esses líderes ocidentais, que sempre defenderam, por exemplo, a Alemanha não militarizada, etc. e tal, e agora estão pensando em armamento mais pesado. Ora, tudo isso eles já sabiam antes, eles já sabiam que do outro lado poderia haver um ataque. E eles começam a fazer retaliações que talvez a propaganda mostre que eles são do bem, talvez não sejam tão do bem, talvez sejam extremamente cruéis. Nós sabemos na história humana o quanto, em nome do bem, se matou populações imensas. E quem fez foram os próprios líderes desses países que se apresentam como do bem. Então, quem está em guerra são líderes que são maus homens maus e que no fim dá na mesma, em certo sentido dá na mesma. Agora, quem morre são as populações. As populações são vítimas dos homens maus e dos maus homens. E se outros chegam a esses cargos, provavelmente agirão de modo bastante parecido. Então o que é importante a gente refletir é o quanto nós, como civilização, damos guarida para sermos liderados por pessoas terríveis, que umas são sutis no mal que causam, e outras não são sutis. O Putin não é sutil. E os outros do outro lado são sutis. Mas no final vão causar mal de um modo ou de outro. Porque aquele que eu rotulei como mau homem, ele na verdade ele é direcionado por outros que só querem atingir seus objetivos. E aquele que a gente vê como homem mau, também o é, só que ele não é sutil. Ele usa outra estratégia. Então o mundo, na verdade, está na mão de homens que têm uma índole bastante ruim. Uns são sutis, outros não. Todos causam mal igual. O Freud já dizia, porque a guerra é uma questão de evolução da humanidade. Mas enquanto a humanidade não evoluísse, os que eu chamei aqui de homens maus, teriam que ser contidos. E isto vale para a criminalidade que precisa ser contida, para as nações agressivas que precisam ser contidas. Mas não é com subterfúgios, medidas sutis, como se usa aqui para combater o crime, como se usa no Ocidente para reagir a um Estado agressor. O buraco é mais embaixo. Somente os fortes são respeitados. Os sutis abrem a expectativa ao outro de que são frágeis. E os frágeis são frágeis por si mesmos. O agressor sempre busca oportunidades para atingir seus objetivos. E isto é facilitado quando o outro se enfraquece. O presidente da Ucrânia precisou mudar de lado, porque o discurso dele não era esse. A realidade se impõe.
Não adianta negar a realidade. Não adianta ir atrás de ideais quando a realidade é maior que um ideal. O ideal vai ser alcançado no dia em que a humanidade tiver evoluído o suficiente. Mas querer forçar a evolução da humanidade com pautas que negam a realidade é o maior erro contemporâneo. E esse erro é conduzido também por interesses. Interesses de ganho de espaço a partir de ideologias que pregam a negação da realidade. É muito importante perceber que as ações que os maus homens fazem, elas se tornam cruéis. E as ações que o homem mau faz, muitas vezes podem usar formas sutis de disfarçar a crueldade. E aí eu penso que aquele que se apresenta como tendo uma índole péssima, ele vai ser assim em qualquer contingência e vai ser movido pelas circunstâncias e oportunidades. Daí, eu fiquei aqui pensando nesse deputado que diz que as mulheres da Ucrânia são fáceis porque pobres. Causou um horror essa afirmação. E aquela coisa de dizer que a filha é melhor que de balada. Acho que dificilmente a gente terá ouvido na vida algo tão abjeto. Mas eu fiquei pensando que ele é um péssimo homem, é um mau homem. E que, ao usar as mulheres dessa forma, usando da sua fragilidade e com preconceito, ele é um homem mau. Então, qual a diferença dele em relação a esses líderes que estão aí colocando o mundo em conflito? Seja de um lado, seja de outro, que para mim estão todos iguais. E olha, eu não excluo do rol o presidente da Ucrânia. Se você for procurar ver quem é esse sujeito, você vê que é um mau homem. Eu não sei até onde ele não está sendo um homem mau nesse conflito, porque guerra de propaganda, pô, a gente tem que estar vacinado. A diferença entre esse deputado que falou essa asneira, esta coisa abjeta, e esses outros, é uma só. É que ele ainda não é um líder de uma nação. Porque se ele fosse, ele faria coisas semelhantes. Aí eu fico pensando que esses líderes dessas nações, porventura, podem ter comportamentos como esse sujeito aí. Porque estamos falando de algo muito mais profundo, da capacidade do homem saber respeitar os outros e o ambiente e a natureza. E isto é algo que nós ainda não conseguimos. Em milhares de anos de evolução da civilização, ainda não chegamos lá. Isto tudo indica que a civilização até agora não alcançou seus ideais. E ela tende sempre a regredir para o pior dela. É claro que muitas pessoas hoje em dia já são boas, mas muitas pessoas são horríveis. E é por isso que certas pautas ficam sendo defendidas que são absurdas e certas pautas são condenadas porque tem gente que as considera absurdas. Nisso estão todos perdendo para lutas ideológicas, quando na verdade a questão é outra. O ser humano precisa ter valores. E se há uma coisa negativa na contemporaneidade, é essa coisa da teoria crítica, essa coisa do progressismo que quer derrubar os valores. Quando existem tantas pautas de luta contra religiões, contra a vida, e defendendo posicionamentos pueris ante a violência,
nós nunca vamos sair desse lugar que nós estamos. Ou a humanidade aprende a posicionar-se e a lutar de fato pelo que merece ter valor, ou ela está perdida, tendo que fazer retaliações contra aqueles que representam o mal. E aí temos sempre o grande risco. Aqueles que se encarregam de fazer as retaliações podem também estar representando o mal. Está difícil a civilização encontrar seu rumo. Eu diria que precisamos fazer um cavalo de pau e rever tudo que estamos questionando, se merece ser questionado. É hora para isso, já que o caminho parece ser de degeneração, de degradação e morte. Era isso que eu queria falar, um pouco terrível, né? Mas por isso também estou usando um cenário de muita paz. Porque a paz sustentada no sentido de reconhecer que o mal está sempre à espreita para nos causar mal, esta é a paz que vale a pena ser buscada. É a paz com consciência de como atuam os outros. Os outros podem atuar pelo bem ou pelo mal. É da humanidade. Era isso? E temos que torcer para certos deputados ficarem desmoralizados e nunca mais poderem pensar em ser governadores. Agradeço. Um bom dia.